abrir então a palavra do Senhor, vamos entrar para o texto. O horário não está nos ajudando, estamos avançados aí no horário, mas vamos lá. Nós vamos começar com João capítulo 11, olha comigo o versículo 22. Da mesma versão aqui. Então diz assim, vamos ver o 22, o 23 e o 24, tá? Então olha o que diz. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei. Repita comigo, eu sei. Que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora vamos para João capítulo 3. Volta aí comigo para o capítulo 3. Veja o versículo 2. Olha o versículo 2, o que diz aí. O fariseu e líder religioso Nicodemos visita Jesus à noite e diz, Rabi, deixa eu ver como é que está essa versão aqui. Rabi, mestre, vindo da parte de... Sabemos que és, isso mesmo, tá certo, é a mesma versão minha aqui, ó. Aqui diz assim, né? Vamos de novo, versículo 2. O fariseu e líder religioso Nicodemos visita Jesus à noite e diz, Rabi, mestre, nós sabemos, agora diga comigo assim, nós sabemos. Marta disse, eu sei. E aqui Nicodemos está falando, nós sabemos que o Senhor é mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece a autoridade divina de Jesus através de seus sinais. Feche seus olhos, Espírito de Deus. Pai, que o Senhor possa nos dar esse momento, essa privacidade de, Deus, receber do Senhor a tua luz, alimento para as nossas vidas, para as nossas almas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, primeiro nós lemos João capítulo 11, ali está mostrando uma palavrinha que nós repetimos ela. O que Marta disse para Jesus? Marta disse, eu sei. Quando uma pessoa chega em você e vai te contar uma história, um acontecimento, que ela começa a contar e você lembra, aí você fala para ela assim, eu sei. O que significa isso? Significa que você está perdendo seu tempo de contar para ela porque ela já sabe. Então Marta está mostrando um ponto que acontece dentro da gente. E dentro da gente está cheio desse negócio do eu sei. E esse negócio do eu sei é que é o perigo de todos nós. Quando nós vamos orar, nós pensamos assim, olha o que aconteceu com Nicodemos. Nós sabemos. Então nós vamos orar e nós vamos falar com o Senhor. Aí ele fala, olha, eu sou o seu provedor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que você fala? Eu sei. Mas você crê? Nicodemos creu que o Senhor é mestre, enviado por Deus. Mas o que aconteceu com Nicodemos? Ele não quis obedecer ao Senhor. Ele não quis caminhar com o Senhor. Então esse ponto aqui está mostrando para nós o que acontece dentro de nós. Marta era aquela que estava quase colocando as palavras dentro da boca de Jesus. Se você estivesse aqui. Ela jogou a culpa toda
em Jesus. Uai, tipo, em outras palavras, vamos falar assim no goianês, você foi irresponsável, se você estivesse aqui. Então, é tudo dentro do eu sei. O que aconteceu com Maria? Ela estava mostrando para Jesus que ela tinha razão. Então, qual que é o nosso problema? O eu sei que você sabe de muitas coisas. Mas aí, sabe o que esse eu sei faz com você? Ele não permite Deus fazer. Ele não permite Deus fazer. Então, quando Jesus está falando para Marta aqui, olha, Marta, deixa eu te falar para você, seu irmão há de ressuscitar. E o eu sei de Marta está mostrando para Jesus o seguinte, sim, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, de novo, está impedindo que Jesus esclareça e que Jesus possa realizar o milagre ali dentro. Então, esse eu sei, irmãos, impediu Nicodemos de obedecer Jesus, porque ele pensou, eu sei. Então, se eu sei, irmãos, não preciso fazer nada. Eu já sei, para que eu vou num culto? Eu já sei para que eu vou orar. Eu já sei para que eu vou dizimar. Eu já sei, eu não preciso ouvir essa palavra. Irmãos, esse eu sei é um ego que cresce dentro de nós e nos impede a desenvolver. O nosso desenvolvimento é paralisado. É paralisado. Paulo, irmãos, com a bagagem que ele tinha, estou falando antes mesmo dele cair do cavalo. Ele tinha uma bagagem antes de cair do cavalo. Entende? Ele tinha toda uma estrutura. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi cair na mão de um homem totalmente anônimo. Lembra lá de Ananias? O que aconteceu com aquele cara? Aquele cara orou para o apóstolo Paulo voltar a enxergar. Agora preste atenção, se o eu sei de Paulo olha para Ananias, comparando, peraí, você vai orar para mim? Quem é você, rapaz? Entende? Mas o eu sei, que é o ego, não permite isso. Naamã, da mesma forma, o que aconteceu com aquele Naamã? Não, vou mergulhar no rio 7 vezes. Entende? Então o eu sei dele estava forte demais. Então, a partir daquele momento ali, toda essa estrutura que está dentro de nós, nos impedindo, é que nós pensamos na lógica que os nossos olhos nos dizem. Porque os olhos é a alma, ou é a janela da alma. E a alma, o homem almático, ele é regido pelo mundo. Então, o eu sei aqui, eu vou falar para vocês o que é o eu sei. O eu sei aqui é quando você está cheio das coisas que o mundo trouxe para você. Eu estou estudando sobre Israel, vocês sabem disso, eu estou indo para lá com a caravana e tal. E aí tem um rabino que ele tem uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica, ela trouxe uma lição espetacular. Engraçado que nada a ver com a questão para cristãos. É um documentário sobre a vida de um judeu, de um rabino e tal, e ela trabalhou como diarista em várias casas rabinas, lá em Jerusalém. E o que essa empregada doméstica falou? Ela falou uma coisa e eu peguei para mim. Nada a ver com a questão espiritual, mas olha o que ela falou. Que eles não têm televisão nas suas casas. Ela falou que tem 20 anos que ela trabalha como diarista nas casas dos rabinos. E eles não têm televisão nas suas casas. Aí, na matéria, ali, o conteúdo do documentário, estava mostrando o porquê. Eles acreditam que a janela da televisão é a fonte de poluição para dentro da alma. Então, a sala da casa deles é sagrada.
E se ela é sagrada, os filhos, a comunhão com a esposa, pode ser afetada com os lixos que o mundo abre através da janela dentro da sala. Eu falei, não, peraí, isso aqui não é para um documentário, isso aqui é para nós cristãos, aí. Olha que coisa louca. Então, o eu sei aqui impede você de você crescer e desenvolver sua vida espiritual. Por quê? Você está sendo orientado. Existem vozes que estão entrando dentro da sua cabeça, mas você não vê. Então esse eu sei, ele é muito forte dentro de nós. E agora você tem que entender que esse eu sei aqui é algo maligno. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E quando isso cresce dentro de você, preste bem atenção nisso. Não há espaço para Deus te ensinar mais nada. E agora, o que vai restar de mim então? O que vai acontecer comigo se eu estou cheio do meu eu sei? Aí vamos falar, vamos estudar a palavra? Não, eu sei. Vamos orar? Eu sei. Vamos fazer? Eu sei. Entende? Então esse eu sei é um impedimento. Eu quero repetir isso, eu quero frisar isso, antes da gente entrar nesse ponto agora, que eu quero que você veja isso comigo. Não é uma coisa única para nós no tempo moderno. Isso aqui tem desde que o pecado entrou no homem ou no mundo. Isso é um grave problema. Vamos comigo aí para Isaías capítulo 5. Vamos tentar extrair algumas coisas do livro de Isaías. Eu quero te mostrar o seguinte, antes da gente ler, porque eu não vou poder ler todo, lógico, o livro de Isaías, e eu quero aqui estar dentro e economizando tempo para que você possa extrair ao máximo comigo. Preste bem atenção no que aconteceu com o profeta Isaías. No começo do livro dele, ele está ali apto para ser a luz para aqueles que estão em trevas, significando, ele está apontando o pecado dos outros. Então, esses ais, irmãos, ais é uma ira que é derramada, é uma punição, é uma sanção. Então, isso precisa ser visto por mim e por você. O ai aqui não é quando você dá um beliscão no amigo e ele fala, ai, não é esse ai aí. Esse ai aqui é outro. Então, esse ai aqui de Isaías está dentro de um processo de uma acusação. E aí eu vou te mostrar que o próprio profeta Isaías é igual a nós. Nós estamos dentro do mesmo processo que o profeta Isaías passou. Olha que forte, mas ao mesmo tempo isso é lindo. Porque nós estamos sendo igualados aos homens que Deus levantou, que eram como nós. Nós temos condições de sermos como o profeta Isaías. Vamos lá. Olha aqui agora, você vai ver, acompanhar comigo os ais do profeta Isaías. Esse ais dele aqui está no capítulo 5, no versículo 8. Aí diz aqui: olha o versículo 8, diz: ai dos que ajuntam casa a casa, deixa eu ver ali, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fica como únicos moradores no meio da terra. Vamos agora para o versículo 18, do mesmo capítulo 5. Aí diz o quê? Ai dos que puxam para si a iniquidade. Olha o versículo 20. Vai mais rápido aí, Júnior. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Olha o 21.
ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Olha o 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Isso aqui está mostrando para nós que ele está dentro de uma esfera que ele sabia de tudo, que ele estaria apto para alguma coisa. Então isso aqui tem muito a ver comigo e com você. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo, nós ouvimos muitas pregações, estudamos, o que nós pensamos? Nós estamos sabendo de tudo. A Lidiane vai pregar. Eu já sei o texto que ela leu, a pregação que ela sabe ler. O Alf começou a ministrar uma canção aqui. Nossa, essa canção eu já sei. Então, o eu sei continua dentro de nós, nos atrapalhando. Para nós não é novo servir o Senhor. Para nós não é novo o Salmo 23. Se a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Então tem algo novo que você não viu no Salmo 23. Então eu queria que você focasse bem nisso aqui, antes da gente entrar nesse próximo ponto do profeta Isaías. Olha o que aconteceu. Aqui houve uma mudança. Olha comigo no capítulo 6, Isaías, o profeta, entra no templo. Olha o que aconteceu no capítulo 6. Deixa eu ver o versículo 1 aí, Júnior. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada 2 cobria o rosto, com suas 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Esse texto, você vai estar falando para mim, eu sei. Você sabe desse texto, mas eu quero te mostrar uma coisa. Você sabe aonde o profeta Isaías estava? Aqui é que entra o moral de tudo isso. Veja comigo no versículo 6. No versículo 5 do capítulo 6. Olha o que aconteceu. Ele estava dentro do templo. E no templo, ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele enxergou quem era ele e tudo que estava dentro dele. E ele percebeu que o eu sei dele não sabia de nada. Aí o que aconteceu? Aí ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Agora ele caiu a ficha. Agora ele enxergou quem era ele e o que ele estava tentando fazer. Porque nós acusamos as pessoas, ou vemos o pecado muito rápido nas pessoas. O eu sei nosso é muito forte. Esse forte demais aqui, irmãos, mostra para mim e para você que esse potencial que você tem está te prejudicando. Nicodemos, por ser um doutor, ele foi impedido de ir para um nazareno. Cuidado, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. O dinheiro demais, a sabedoria demais, você está com a cabeça cheia demais, te impede de você entrar em caminhos que o Senhor tem para você. Então veja essas circunstâncias com um olho diferente. Olha, esse ponto aí do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que os historiadores contam aqui, irmãos? Que esse rei Uzias aqui era um patrocinador, entre aspas, do profeta Isaías, que sempre trazia para o profeta Isaías recursos, dava para ele autonomia. Então eles eram amigos, eles tinham uma intimidade. Então o profeta Isaías tinha um socorro, ele tinha ali algo que pudesse socorrer ele.
e dava apoios para o profeta Isaías. Aí olha só o que aconteceu aqui, tudo junto. Aconteceu para Isaías uma grande perca, que machucou o profeta. Então ele declara isso no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano do grande amigo meu, do homem que era meu braço direito, daquele que eu apoiei, que me segurou, que me sustentou, que me ajudou. Aí está vendo aqui que há uma próxima etapa da vida dele. Teve um divisor da morte daquele grande homem que estava ajudando ele. Nós temos muito disso, de ter um grande salário, ou um grande marido, uma grande esposa, entende? Nós temos circunstâncias em nossas voltas que nos dá esse eu sei mais forte. Eu sei, eu estou seguro, eu tenho meu patrimônio, eu tenho minha fazenda, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha poupança. E você está sempre com eu sei mais forte. Você não tem problema se, olha, está tendo aí uma catástrofe e está destruindo pessoas e acabando com as igrejas. O seu eu sei, se você tem uma poupança gorda e você está bem, você não está nem preocupado se as igrejas estão acabando. Você tem o eu sei seu, você tem sua poupança e você tem o rei Uzias. Você está tranquilo. Então essa circunstância mostra para nós que nós não estamos em Deus, confiando só nele, dependendo só dele. O eu sei nos tira disso. Não deixa aparecer a glória de Deus em nós. Então isso aqui talvez seja a mensagem mais importante do ano de 2026 para vocês. Porque essa palavra já mexeu comigo, já trabalhou comigo, já me cortou, já me tirou de muitas outras circunstâncias que eu pensava e que eu pensei que eu sabia. Então eu quero te mostrar aqui, desses 6 ais do profeta Isaías, que ele era muito fácil e bom para acusar, ele era muito bom para pregar, ele pregava a própria voz de Deus, mas o problema é que, da mesma forma que esse fogo descia sobre ele, esparramava sobre as pessoas, mas o fogo não entrou no coração dele, não atingiu ele, não alcançou o profeta Isaías. E aqui nesse dia, quando ele estava no templo, que ele viu isso aqui, esse 7 ai caiu sobre ele agora. E no versículo 5 do capítulo 6, disse o quê? Então disse eu, ai de mim. Porque ele perdeu suas forças, ele perdeu sua segurança, ele agora viu o pecado nele, ele viu as fraquezas dele, ele viu tanto que ele dependia de Deus. Então, cuidado com seus estudos, porque tem estudos que vai vir para te destruir. Saber demais o que só enche linguiça vai te destruir. Você precisa ter vida naquilo que você está aprendendo. Você precisa ter prática, entrega. Porque antes você saber menos, mas ter muito mais entrega. Porque você precisa entregar mais. Para quê? Para que aquilo que você aprender virá vida dentro de você. Agora, se você tem pouca entrega, você estuda muito, aquilo se torna só letra, só no intelecto. Você se torna um homem e uma mulher intelectual. Você é muito intelectual. Pobre de vida. Você não tem um fogo, um calor. Você tem só palavras, balela. E isso é um perigo. Porque você não vai suportar você. Você não vai aguentar ouvir sua própria voz. Do tanto de informação que você tem. Você é uma enciclopédia ambulante. Você fala demais, você sabe de tudo. Tudo que vem para você, você sabe. Então você não está suportando você, porque essa ciência, ela não enche o vazio que está dentro de você. Entende? Tem uma série do Prison Break, acho que é Prison Break. Que série é aquela, gente? Que trem mais louco do mundo.
Eu fiquei impressionado com quem fez um troço daquele. É muito lindo, é muito forte, um negócio muito inteligente, que não sei o quê. Você termina de comer, já fala, peraí, volta lá, liga lá, abre lá, vamos ver aquele troço até o final, quero ver se aquele cara vai sair de lá, o mapa está no corpo dele, não sei do quê, e você fica louco com aquele trem. É uma ciência que te atrai. Só que acontece um probleminha. Toda aquela série, quando você termina ela, você encheu de um conhecimento que ele se tornou fútil. Entende isso? Então isso aí se tornou para você uma perca de tempo. Então isso é muito perigoso. Até mesmo as grandes pregações, os seus grandes estudos. Se esses grandes estudos de Deus trouxe para você só informações intelectuais, quando o pastor falar assim, olha, vamos falar hoje sobre Apocalipse, escatologia. E pastor, fiz 2 anos na faculdade, sei tudo. Ué, mas você ainda continua com a vida vazia? Você ainda continua da mesma forma? Não transformou você? Então só se tornou no seu intelecto. Então isso é grave, esse problema. E agora, nós precisamos ver aqui no profeta Isaías, que quando ele está diante de Deus, Deus mostrou para ele que ele estava perdido, que ele estava em condições precárias, que ele não tinha condição de acusar ninguém, nem de fazer nada para Deus, e nem de fazer nada para ninguém. E aquelas acusações que ele estava fazendo dos ais, ele começou a ver que aquele negócio lá também encaixaria com a própria vida dele. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Quando nós começamos a ver esse princípio espiritual, olha para as pessoas, olha para as pessoas que estão em sua volta, e você começa a ver que Cristo é a solução para elas, tadinha, aquelas prostitutas. Ontem mesmo eu passei ali, irmãos, eu acho que estava tendo uma festa só de prostitutas. Eu nunca vi daquele tanto, ali naquela cidade da Motelândia. Meu Deus, estava lotado. Então assim, o que é aquilo ali? Está mostrando para mim que Cristo é a única solução para nós. Não é para elas, mas é para nós. É para nós. Nós temos que nos inserir nisso aqui. Eu quero colocar aqui ainda, para você poder se situar. Pedro, nós sabemos a história de Pedro, nós ministramos algumas coisas aqui importantes. Pedro, ele se achava tão pronto para Cristo. Eu quero que você visualize isso. Pedro, ele pensou que aquele seminário que ele ficou com Cristo, nos 3 anos ali, colocou ele ao ponto de se tornar inabalável. E Pedro faz um pronunciamento muito forte, que eu e você já sabemos. Ele diz assim, ó, ainda que todos te abandone, eu jamais, jamais. Então, quando ele está colocando isso aqui, ele está colocando ele acima de todos os outros. Olha, nem que todo mundo deixe o Senhor, eu jamais vou deixar o Senhor, Jesus. Então, às vezes, você se acha assim, a ponto de você não precisar de orar, você não precisa de orar, ler a palavra, você não precisa de ter uma igreja para você congregar, você não, por quê? Porque você é autossuficiente. Você é tão autossuficiente que você não precisa. Eu jamais te deixarei, Jesus, eu não preciso de uma igreja. Aí o que está acontecendo com você? Você começa a buscar igual Pedro. E Pedro falou, Senhor, eu jamais te abandonarei. E aqui o texto diz, os grandes historiadores dizem que poucas horas depois, ele nega Jesus por 3 vezes. E o que é que está acontecendo aqui? O próprio Cristo falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, meu filho, você está pensando que você está pronto, o seu eu sei está muito forte aí dentro. Você está pensando que você sabe, calma aí, rapaz. Você nem o galo você venceu.
Nem o galo você venceu. Você já caiu sabe? No primeiro passo você já caiu, Pedro. E cadê seus irmãos, Pedro? Por que você falou isso aí, Pedro? Que além que os outros te abandonem, eu jamais. Quem é você, Pedro, para falar isso aí, Pedro? Você é o menor de todos eles. Ninguém me negou, você me negou. Então essas circunstâncias, ela tem a ver comigo e com você. Ela é poderosa, por quê? Porque o Senhor Jesus está nos mostrando que nós somos um corpo, como uma igreja. Entende isso? Amanhã, irmãos, é o dia sempre seu. Hoje, talvez nós estamos em frente à irmã Ana. A irmã Ana teve um deslize. E às vezes os nossos olhos querem condenar hoje. Mas amanhã é você. Amanhã é um outro dia. E aí você é que caiu agora. E aí você vai estar sendo agora analisado. E os olhos vão estar voltados para você, que você caiu. Mas o problema é que quando o irmão caiu, você foi o primeiro a descer a língua nele, falar e acusar e pensar que você era melhor para você falar alguma coisa daquele irmão. Nós estamos aí estudando o Êxodo, vocês sabem da história, o que aconteceu com Moisés. Ele tentou libertar Israel, todo aquele povo ali, pela sua própria força, foi lá, matou o egípcio. Então nós sabemos dessa história aí. Ali era o processo que Deus levou Moisés. E esse processo, irmãos, é doloroso. Para alguns é rápido. Para Moisés foi 40 anos. Então nós precisamos entrar nesse processo e acabar com ele logo. Esse eu sei tem que parar. Porque se Deus colocar um pastor como o rei Saul, que nós já falamos isso aqui, Davi, que era um dos maiores reis que pisou nessa história, na terra até hoje, ele teve o pior pastor do planeta. Então eu quero te falar o seguinte, às vezes Deus, para quebrar você, vai colocar um pastor o pior. Então nós precisamos entender esse processo aqui. Jó, todos nós também estudamos, sabemos sobre isso. O que aconteceu com Jó? Ele pensou que conhecia Deus, pelo quê? Pela tradição, pela letra, pelo intelecto, de só estudar demais. Também caiu do cavalo. Quando o corpo dele apodreceu, ele viu que era o Deus da cura. Quando ele estava ancorado sobre todos os patrimônios, camelos e jumentas, né, que ele tinha 10 filhos, ele tinha toda a família, então ele que era fácil para ele ver Deus e falar, ô Senhor, sou um homem íntegro, reto e me desvio do mal. É fácil. Por quê? Porque ele está com todas as coisas em dia. Mas quando faltou saúde, faltou dinheiro, faltou família, faltou tudo, o que aconteceu com ele? Aí os olhos dele se abriram e ele fez a declaração mais linda. Mas agora os meus olhos te veem. Espera aí, ele viu Deus, será? Face a face? É porque ele encontrou Cristo no seu coração. Então nós estamos cheios disso. Queremos que o Senhor nos dê tudo que nós queremos aqui, nessa terra. As melhores roupas, os melhores calçados, carros, casa. E nós ficamos em cima dos nossos tronos. Agora é facinho ver Deus. Não vê. Não vai ver Deus. Agora, quando a dor chega, você vai ver que Ele é o remédio. Quando a falta do dinheiro chega, você vai ver que Ele é aquele que sustenta você. Ele é o provedor. E assim sucessivamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, porque nós somos enganados por nós mesmos. Nós somos enganados por isso, irmãos. Sabe, a nossa mente, ela nos engana. Porque nós falamos, não, é mesmo, eu sei que o Senhor é o Deus da cura. Mas será que você teve alguma experiência com o Senhor sobre isso? Entende? Então, assim, irmãos, esse quebrantamento de Deus, ele é real. E ele precisa acontecer na minha vida e na sua.
Às vezes você, irmãos, pega uma pessoa menor do que você, só que ela é mais bem sucedida. Vamos supor, vou fazer só uma conjectura aqui para você entender, um cara que é formado, até doutor, e está ali trabalhando com um pedreiro, porque o pedreiro ele é um cara muito rico, ele tem muitos patrimônios. Aí aquele pedreiro é inculto, ele não tem estudo, e o doutor é que tem o estudo. Mas preste atenção, o doutor ali, ele não tem recursos, então ele tem que se submeter àquele pedreiro, que seria inferiormente menor do que o doutor, porque o doutor é cheio de intelecto, mas o pedreiro, ele tem recursos, então ele tem que se submeter a ele. Irmãos, isso é doloroso, mas é a forma que Deus faz. Às vezes nós que somos esses doutores, pensamos que somos melhores, Deus está colocando pessoas humildes e simples do nosso lado, para que nós possamos aprender a viver. Ué, pastor, aprender a viver com a empregada doméstica? Aprender a viver com um pedreiro? Aprender a viver com pessoas que não têm essa gama de estudo, que não é um psicólogo, que não é um psiquiatra, ou não tem essa bagagem toda? Mas ele está cheio do Espírito de Deus, e o plano do Senhor é esse com você. O Watchman teve uma experiência, já contei isso aqui para você, um grande estudioso, um grande teólogo. Ele teve um problema numa cidadezinha muito pequena, pacata, que não tinha hospital e não tinha como uma UPA para socorrer ele. E aí ele deu uma febre e ele ia ter uma convulsão e ia morrer. E aí qual que Deus fez com ele? Ele caiu na mão de um pastor de uma igrejinha pequenininha. E aí os irmãos juntou todo mundo, olha, o homem vai morrer. Eles nem sabiam quem era Watchman. O Watchman estava lá, sujeito e dependente daqueles irmãozinhos, daquela vila, totalmente pacata, sem estudo nenhum. O problema é que aqueles irmãozinhos juntou, orou por ele, e ele foi curado. Aí ele senta lá, todo curado, vai lá, passa um pente no cabelo, vai tomar um café, o pessoal está servindo ele, e tudo. E aí, meu irmão, qual que é a faculdade de teologia que vocês estudam aqui? Aí ele foi lá e pegou um pedaço da página, eu acho que era Mateus, alguma coisa, eu não lembro, eu acho que era poucos capítulos. Falou, não, meu irmão, nós temos só essa parte aqui da Bíblia, nós não temos o resto da Bíblia. Falou, vocês têm 4 páginas da Bíblia? É proibido, a Bíblia não tem como a gente estudar a Bíblia aqui, eu só tenho essas 4 páginas. Aí nós reunimos aqui e estudamos essas 4 páginas aqui o resto da vida. E vocês com 4 páginas oraram por mim e eu fui curado. Eu estudei a Bíblia toda do avesso e todinha, e muitas e outras vezes, e vi outros homens que estudaram, estudei com eles, e não consegui orar para Deus me curar. E vocês com 4 páginas oraram e Deus me curou, então se vocês estudar a Bíblia inteira, o que vai acontecer com vocês? Deus entendeu que o que o Watchman precisava era de ser quebrantado, de homens mais simples, mas eram esses homens que Deus usou para falar para ele o que Deus pode fazer. Então aqui, irmãos, a graça vem depois do quebrantamento. O profeta Isaías, todos os grandes homens entenderam isso. Olha só o que aconteceu com o profeta Isaías. O serafim toca os lábios do profeta com a brasa. Por quê? Aqui o próprio profeta entendeu que para ele pronunciar o nome de Deus, ele tinha lábios impuros. Então essa condição, ela tem a ver comigo e com você. Por quê? Porque nós estamos sempre, irmãos, buscando coisas, falando coisas impróprias, manchando um canal que é a própria boca nossa. E nós precisamos purificar nossa boca, porque é dela que procede todas as palavras que Deus tem colocado na nossa mente, no nosso coração.
Então o profeta foi curado na sua boca. Coloquei aqui, o verdadeiro chamado não nasce da autoconfiança, mas de um encontro com a santidade de Deus, aquela que penetra o seu coração e dói em você. Quanto mais perto do Senhor, menos espaço há para o orgulho e a sua autossuficiência, porque impede a graça de Deus de agir. Você não conhece Deus quando você é autossuficiente. Todos esses grandes homens, Pedro, Moisés, Paulo, Isaías, todos eles continuaram sendo tratados. Por quê? Porque Deus só mostrava a glória para eles quando eles estavam de mãos e pés atados. Porque Deus não mostrou, olha, vocês não vão fazer quando vocês estiverem fazendo com suas mãos para frente. Você que está agindo, então age sozinho. A hora que você terminar, que você cansar, aí eu vou agir e fazer alguma coisa na sua vida. Eu estou vendo que você está tomando a frente minha, então você vai continuar tomando a minha frente? Então faça. Só a hora que você cansar aí, que você vê que você vai falar demais, que você não vai dar conta, aí você me chama, que eu vou lá e resolvo o problema para você. Porque você é teimoso. Você é teimoso. Eu aprendi com um grande pastor que eu tive no passado, e ele falou uma coisa no meio de milhares, e essa uma coisa não saiu da minha cabeça mais. Ele falou assim para mim, porque ele era um grande estudioso. Meu Deus, como aquele homem era sábio. E ele falou assim para mim, Israel, que na época não era pastor, falou assim, Israel, toda vez quando eu vou conversar com alguém, que alguém vem por causa dessa fama minha, porque as pessoas pensam que eu tenho alguma coisa para oferecer para essa pessoa, eu não consigo nem começar a falar com essa pessoa, se eu antes não chamo o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus possa transmitir para essa pessoa o que ela precisa ouvir. Porque todo o meu conhecimento pode destruir essa pessoa. Entende? Aí ele até contou um caso interessante, de pessoas que moravam juntos há 10 anos, não conheciam Cristo, aí aceita Cristo, eles não casavam, moravam juntos. Então estava na vida toda torta, toda errada. Conhece Deus. E a partir desse momento deles conhecerem a Deus, eles chegaram no pastor, o casal. Pastor, o que eu tenho que fazer? Então, ele falou assim que quando esse casal chegou para falar com ele como conhecedor da palavra, das escrituras sagradas, o que ele tinha que ter falado? Vocês dois têm que casar. Vocês dois não podem deixar brecha para a lei. Vocês dois têm que isso. Vocês dois estão debaixo de maldição. Não é assim que o pessoal fala? Só que preste atenção numa coisa. O conhecimento, a letra, vai matar aquele casal. Aquele casal era um bebê. E se ele falasse isso dessa forma, aquele casal talvez nunca mais pisaria o pé ali. Entendeu o porquê que nós não podemos usar, às vezes, o nosso conhecimento que pensamos que temos? Nós temos que ser humildes. E nós temos que nos humilhar diante do Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus possa alcançar eles. Então ele falou assim, olha, eu nunca mais aconselhei ninguém sem antes ter um tempo de oração. Porque é só através do Espírito Santo de Deus para ter cura e ter respostas na vida dessas pessoas. Vocês entenderam isso, irmãos? Então nós estamos aqui diante de muitas entrevistas. O mundo está nos entrevistando o tempo inteiro. Você não pode dar respostas para ninguém sem antes o Espírito de Deus falar no seu coração. Então nós vamos encerrar aqui com uma canção. Essa canção, irmãos, ela tem uma parte dela
que ela acaba se tornando um compromisso que você precisa ter a partir de hoje com o Senhor. Por que a partir de hoje? Porque essa palavra, ela te desafia. Eu queria que você colocasse de pé.